que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais um culto, mais um domingo que podemos celebrar, cultuar nosso Deus através do culto online. Hoje a direção de culto um pouquinho diferente, estou fazendo de casa. A minha direção, a gente sempre grava a direção do culto junto com o louvor, mas a minha direção teve um probleminha técnico, então eu estou fazendo essa nova gravação aqui. Mas sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para o andar do culto. Então vamos iniciar com um avisozinho que a gente tem dado aqui todo domingo. Acho que os irmãos já estão bem acostumados desses avisos, que é pedir que você compartilhe esse vídeo, que você convide pessoas para assistir, mande para os seus amigos, para os seus parentes o link que você recebeu, para que mais pessoas possam assistir aos cultos, a palavra e também serem abençoados. Bem como também os irmãos da nossa igreja. Acredito que todos já devem estar sabendo, mas porventura, se alguém não estiver, avise também, incentive, né? Às vezes, mesmo quem já sabe, você pode incentivar, assim como a gente também incentiva aí a igreja, motivando ali uns aos outros, possamos motivar os nossos irmãos também a estarem participando conosco do culto, todo domingo às 6 horas e dia de terça-feira às 7. Então vamos orar para que nós possamos começar bem de verdade esse culto. Então oremos todos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, porque estamos aqui mais uma vez podendo louvar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa cada irmão que está na sua casa, cada irmão, aqueles que porventura têm que trabalhar de uma forma, que o Senhor possa também estar abençoando, protegendo, e que logo mais, Pai, quanto antes possamos estar juntos novamente na igreja, mas que tudo seja feito segundo a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Acalma nossos corações e que possamos estar firmes em casa, em oração, fazendo assim a Tua vontade. Nos abençoa durante todo o decorrer dessa noite, durante esse culto, no nome de Jesus. Amém. Queria ler um texto rapidinho com os irmãos. É uma história bíblica bem conhecida, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. É um texto muito legal, gosto muito desse texto. E eu vou ler ele em 2 versões, tá bom? Mas é rapidinho. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 17 até o 23. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 17 até o 23. Eu vou ler a primeira versão. Eu acho que essa versão aqui ela é a Revista Atualizada, se não me engano o nome, tá bom? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe:
Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vou ler o mesmo texto, apenas em outra versão, um pouco mais fácil. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui é um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você na rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Esse texto é muito interessante, meus queridos. Inclusive o texto adiante fala que Moisés, quando ele desce do monte, o rosto dele está resplandecente. As pessoas se assustam quando veem a Moisés. E o nosso Deus é um Deus poderoso. O Deus de hoje, nesse período de pandemia, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que Moisés passasse com o povo. É o mesmo Deus que fez o sol parar. É o mesmo. E Ele é poderoso. E Moisés pede ali para ver a sua glória. Eu, na minha ousadia, digamos assim, ouso pensar em Deus, imaginando: rapaz, Moisés quer ver minha face, tá doido. Vai morrer se acontecer isso. Porque Ele é poderoso. Moisés pediu para ver a glória e disse: não, vou passar aqui só por um pedacinho, você vai ver as minhas costas, que se você ver minha face, você não vai aguentar. O nosso Deus é Deus poderoso, meus irmãos. É Deus de vitória, Deus de guerra, é Deus de vitória. E é o nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Então tenhamos confiança, tenhamos tranquilidade, paz em nossos corações, que Deus está no comando de todas as coisas. Ele é poderoso e Ele é fiel. Amém? Então a gente vai ter agora um períodozinho de louvor, depois a mensagem, e aí eu retorno para fazer a parte final do culto. Deus abençoe você e louvemos todos agora com o Ministério de Música. Para
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu tenho, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão nos ouvindo. Esse é o momento de nós refletirmos na palavra de Deus e mais uma vez essa oportunidade maravilhosa para nós. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto muito importante da palavra de Deus e falar sobre um assunto muito importante, extremamente importante. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você esteja até despreocupado com essa advertência, mas eu quero renovar essa advertência para nos dar um sentido de vigilância maior. Então, o texto que eu quero compartilhar com você essa noite está em Mateus 24. Nós vamos ler a partir do verso 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36 diz: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que vocês não esperarem, o Filho do Homem voltará. Vamos orar. Querido Deus e Pai, esta palavra, ó Deus, precisa estar no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a levar uma vida de vigilância e expectativa para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo, para que possam ter esta compreensão. Abençoa-nos nesse momento, ó Deus, com a instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus escolheu o povo judeu, lá no Velho Testamento, Deus disse uma coisa ao primeiro homem de quem Ele ia tirar toda a nação de Israel, a Abraão. Deus disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus prometeu, através da nação de Israel, abençoar a todos. E isso se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Muitas profecias foram ditas a respeito do Messias. Muitas palavras foram ditas ali na expectativa da vinda, da chegada do Messias. O próprio Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele, poderoso em palavra, que todos deveriam ouvi-lo. Haviam muitas profecias messiânicas, ou seja, profecias que falavam da vinda do Messias. Mas quando o Filho de Deus veio à terra, as pessoas que aguardavam ele não receberam. Você já leu a Bíblia, você sabe que Jesus foi crucificado por causa dessa oposição a ele. Os homens que deviam ter a maior expectativa da vinda do Messias, que eram os religiosos, esses mesmos homens foram os que mataram Jesus, o crucificaram naquela cruz. Embora houvesse muitas profecias anunciando a sua vinda, eles não receberam Jesus. Mas o fato é que Jesus veio a esse mundo e mudou a história da humanidade. Então hoje não há nenhum questionamento, ninguém questiona mais se Jesus existiu, se de fato Ele esteve entre nós. Não só pelos registros dos evangelhos, já comprovadamente históricos, mas também pelo fato de que Jesus Cristo, Ele dividiu a história da humanidade. Nenhum personagem histórico foi mais importante do que Jesus. Jesus é o personagem mais importante da história porque ele faz a divisão da história da humanidade entre antes e depois dele. Mas quando ele esteve entre nós, ele anunciou que viria uma segunda vez. Jesus, no último ano do ministério dele com os discípulos, ele vai falar muito sobre isso. E ele vai dizer
que ele vai voltar uma segunda vez. Ele anuncia essa segunda vinda. E é sobre isso que nós acabamos de ler no texto de Mateus, que nós lemos agora. Jesus anunciando a sua segunda vinda. E que essa segunda vinda também marcará o encontro da humanidade com o juízo de Deus. Então, observe bem, nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Já aconteceu a primeira, e nós estamos entre a primeira e a segunda. Naquela época, lá depois, um pouco depois da ressurreição de Jesus, se você observar nas cartas, o apóstolo Paulo, ele fala da volta de Jesus como uma coisa que vai acontecer logo ali pertinho. Ele vai dizer que esse encontro está já às portas, ou seja, está próximo de acontecer. Há muitas advertências, isso há 2000 anos atrás, eles tinham essa expectativa. Quando os discípulos perguntaram, mestre, quando será isso? Jesus disse, a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, o Pai já havia determinado este tempo já está determinado, e ele pode acontecer a qualquer momento. Lembrando, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e esse período nós chamamos de período da graça, porque Deus abriu aqui a porta de salvação, o acesso à vida eterna, através da fé em Jesus Cristo. Esta porta da graça se fecha com a segunda vinda de Jesus. Então, a qualquer momento, Jesus volta. E aí, não haverá mais oportunidade de salvação, porque o juízo de Deus se abaterá sobre essa terra. E eu lhe pergunto, quando Jesus voltar a segunda vez, você vai ou você fica? Eu quero meditar com você sobre isso. Porque Jesus nos deixou um aviso claro, veja bem, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, Jesus faz um paralelo aqui muito interessante. Porque de fato, a história bíblica conta que o juízo de Deus já se abateu uma vez sobre a terra. Toda uma geração foi dizimada na época do dilúvio. E ali Deus escolheu um homem que aos olhos de Deus era um homem reto no meio daquela geração. Então Noé, com a sua família, começou a construir aquela arca. E levou muitos anos construindo essa arca. E durante esse tempo, Noé avisou o que ia acontecer. Noé pregou para as pessoas. Ele disse reiteradas vezes que Deus ia destruir aquela geração por causa da sua maldade. Deus mandaria um dilúvio e que destruiria tudo. E Noé então estava construindo um barco enorme. Mas as pessoas ignoraram os avisos de Noé. As pessoas fizeram de conta que aqueles avisos não eram verdadeiros e que nem deveriam ser considerados. E Noé passou anos e anos construindo aquela arca. E durante todo esse tempo avisando as pessoas. Mas ninguém se importou com os avisos que ele estava dando. Mas quando eles se deram conta da realidade, já era tarde demais. Jesus nos diz que eles continuaram a sua vida normal, casando, dando-se em casamento, ou seja, levando uma vida normal, até que um dia Deus disse a Noé que ele entrasse na arca, e o anjo do Senhor fechou a arca pelo lado de fora, assim nos conta a Bíblia, e quando de repente a chuva começou, o dilúvio realmente tomou uma proporção assim já desesperadora, aí o povo foi lembrar dos avisos de Noé, mas já era tarde demais, porque não havia como escapar da sentença do juízo de Deus ali. Então Jesus está dizendo que assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá também, se repetirá por ocasião da sua segunda vinda. As pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente e de repente já não vai dar mais para escapar do juízo de Deus. Nós estamos vendo hoje uma humanidade totalmente distante de Deus. Nós observamos o comportamento das pessoas, nós percebemos que ninguém está nem aí para esse aviso. Mas é fato, Jesus disse que voltaria uma segunda vez. E ele disse que isso caracterizaria a sua segunda vinda, ou seja, a falta de percepção espiritual. As pessoas não vão ligar para os avisos. Você está ouvindo agora nesse momento uma mensagem de advertência,
que fala para você que Jesus está voltando a qualquer momento. Você tem a responsabilidade agora de analisar o que está sendo dito. Será que vale a pena investir minha vida nesta expectativa? Nós estamos hoje muito próximos da volta de Jesus. Não podemos nos comportar como as pessoas do tempo de Noé, que não ligaram para os avisos que estavam sendo dados. Eles ignoraram aquilo repetidas vezes, como muita gente tem ignorado os avisos de que Jesus voltará uma segunda vez, e quando ele voltar, já não dará mais para pedir socorro, porque somente a sentença será dada. Amados, aquelas pessoas da época de Noé deram as costas aos avisos de Deus, assim como as pessoas do nosso tempo estão fazendo também. Cada um vive sua vida, e a maioria das pessoas, infelizmente, está vivendo longe de Deus. Muitos não têm nem religião, muitos até dizem que Deus nem existe, mas muitas pessoas que são os piores enganados são aqueles que dizem que Deus existe, mas que vivem como se Deus não existisse. Esse é o ateu praticante. Tem muita gente assim nesse mundo. Nós estamos em uma contagem regressiva. Quando Jesus subiu aos céus, ele acionou uma contagem regressiva. Nós estamos nos aproximando do ponto zero, que marca a segunda volta de Jesus. A qualquer momento, Jesus disse, nem os anjos sabem, nem o Filho, ninguém sabe, mas o Pai já determinou esta data. E quando Jesus voltar, você vai ou você fica? Jesus voltará para cumprir aquela promessa que ele nos fez. Olha só o que ele diz em João capítulo 14, versículo 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus voltará para buscar aqueles que o esperaram, aqueles que estão aguardando a sua volta. Se você está aguardando Jesus, bem-aventurado você, que está vivendo essa expectativa da realidade de que Jesus está prestes a voltar. Ele prometeu, se eu for, e de fato ele foi, e ele disse, vou preparar lugar, o lugar já está preparado, agora ele vai voltar para buscar aqueles que confiaram nele. Olha o que é que diz Mateus 24, no texto que nós lemos inicialmente, verso 40 e 41. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. O que ele está dizendo claramente, que nem todos entrarão no reino de Deus. Nem todos serão arrebatados, serão levados antes do juízo se abater sobre essa terra. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel com os que são fiéis a Ele. Então lembre-se disso. Você não pode viver desapercebidamente e ao mesmo tempo esperar que simplesmente você esteja no céu, no reino de Deus, que seja acolhido na volta de Jesus. Não, observe bem, Jesus diz que 2 estarão trabalhando, um será levado e o outro deixado. O que aconteceu? Que um vai e o outro fica. Lógico que aquele que vai é aquele que tem confiado a sua vida ao Senhor. Aquele que fica é o exemplo daquele que viveu e está vivendo desapercebidamente. Talvez seja esse o seu caso. Talvez tenha sido essa a sua vida, viver desapercebidamente. Mas observe o que o Senhor está dizendo. Um fica e o outro vai. E eu pergunto, naquele dia, com a volta de Jesus, você vai ou você fica? Assim como Deus salvou Noé e a sua família, porque eles confiaram em Deus, Deus salvará também aqueles que pela fé em Jesus permanecem na expectativa da sua volta, permanecem fiéis. São pessoas que descobriram na sua fé em Jesus Cristo a sua verdadeira vocação e motivação para viver. São pessoas que perceberam que estão comprometidas com Deus para a sua própria salvação. Amados, Deus será fiel com aquele que permanecer fiel. Deus é comprometido com aquele que está comprometido com Ele. Jesus cumprirá a promessa que nos fez. Ele voltará. Ele levará para o seu reino eterno todos aqueles que depositarem a sua confiança nele. Pense bem, como você está vivendo? Como você tem vivido esses dias?
Nós estamos com essa expectativa que o mundo criou, com essa pandemia, mas eu pergunto a você, será que o seu coração está comprometido com Deus? Será que você na sua casa, aí, sem poder ir a uma igreja, você está comprometido com Deus na leitura da palavra, na oração, você está vivendo com Deus, você está caminhando pela fé com Ele? Ele diz que nós devemos estar preparados. Olha a palavra de Jesus no versículo 42. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Se nós não sabemos o dia que Ele volta, então o que é que nos cumpre fazer? Viver nessa expectativa. Trabalhar, porque nós precisamos viver a nossa vida cotidiana, mas com o nosso coração ligado com Deus, com a nossa mente ligada ao Senhor. Nós vamos continuar vivendo nossas vidas comumente, como todos vivem, com uma grande diferença. Nós não vamos viver nunca sem a expectativa de que Jesus está voltando. Nós vamos fazer tudo nessa vida, mas sabendo que nada aqui nós vamos levar, nada aqui nós vamos nos comprometer ao ponto de nos fazer esquecer da promessa que Jesus fez, de que voltará uma segunda vez. E nós estamos muito próximo disso. Os sinais já estão mostrando que Jesus está próximo a voltar. Então, que tipo de pessoa nós devemos ser? Nós devemos ser pessoas cheias de expectativa, com a vida santa, comprometida com Deus. Nenhum de nós sabe quando será esse dia, mas o que importa é estar preparado. Ele diz, Jesus usa aqui uma imagem interessante para nós, diz, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mas quando é que o ladrão vem? Ele vem quando você não está esperando. O ladrão que vai assaltar, ele não marca um compromisso, olha, eu vou te assaltar tal dia. Não, Jesus está usando exatamente esse comparativo. Ele nos diz, assim também será a vinda do Filho do Homem de surpresa, quando vocês menos esperarem. Então o que é que nos resta? É estar preparados. Um pai de família dentro de casa, ele não fica esperando o ladrão vir para fechar a porta. Ele não fica esperando o ladrão vir para fazer uma segurança na sua casa, para deixar a sua casa segura, não. Ele está ali preparado, quer venha, quer não, ele está preparado. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos viver preparados para a volta de Jesus Cristo. Você precisa crer nisso. Já se passaram 2000 anos, e com certeza agora nós estamos mais perto do que os primeiros cristãos estavam. Lá atrás, eles diziam que Jesus já estava às portas, já voltando. E agora, 2000 anos depois, você deve considerar comigo que nós estamos bem mais próximos. Você precisa crer que Jesus Cristo é o único que poderá ajudar você. Atos capítulo 4, versículo 12 diz, pois em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Você precisa aguardar a volta de Jesus Cristo com o coração totalmente cheio de expectativa. Tito, escrevendo a sua carta, diz no capítulo 2, versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você tem aguardado essa expectativa com o coração cheio de esperança? Você é aquele tipo de pessoa que, quando acorda, pergunta, será hoje que meu Senhor voltará? Você tem vivido vigilante na sua vida cotidiana para manter uma santidade que agrada a Deus? Você tem vivido de forma que está totalmente voltado a essa expectativa maior do retorno de Jesus? É assim que você tem vivido? Eu pergunto, você tem andado com Deus? Naquele dia, quando Jesus voltar, eu pergunto, você vai ou você fica? Me responda. O que diz o seu coração? As pessoas do tempo de Noé, elas pereceram porque elas não acreditaram nos avisos de Deus. Aquelas pessoas só ficaram do lado de fora da arca porque não consideraram os avisos de Noé. Meu irmão, meu querido, você que está aí me ouvindo, me vendo, acredite, Jesus Cristo está voltando. Se comprometa com a palavra de Deus, não viva desavisadamente. Vigie, fique na expectativa, creia no Senhor Jesus Cristo, se assegure nessa esperança, porque Ele voltará para buscar aqueles que confiarem nele. Hoje muitos não acreditam que Jesus voltará. Mas você, o que você acredita?
Num mundo como o nosso hoje, na nossa tecnologia, falar que Jesus vai aparecer nos ares, que ele vai arrebatar as pessoas, parece uma coisa absurda. Assim como parecia no tempo de Noé, quando Noé disse a respeito do dilúvio, eles acharam um absurdo. Mas o dilúvio aconteceu. Jesus veio à terra e ele prometeu voltar. E Jesus tem uma coisa com ele que é incrível, ele é a verdade, ele não mente. Por isso acredite, está chegando, o momento está chegando, Jesus está voltando. E eu pergunto, quando Jesus voltar, você vai ou você fica? Meu amado, eu quero deixar esse desafio para você, para que você viva na expectativa da volta de Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero desafiar você a fazer um voto com Deus. Você que está distante do Senhor nessa pandemia, deixou sua Bíblia abandonada do lado, retoma a tua leitura, varão. Retoma a tua leitura, mulher de Deus. Jovem, você que está me ouvindo, retome a sua leitura da palavra, porque a palavra de Deus vai deixar os seus sentidos alerta. Tenha uma vida de oração dedicada, porque isso também vai te ajudar a manter a vigilância espiritual. E se você ainda não está comprometido com Jesus Cristo, de corpo, alma, coração, eu quero desafiar você também a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Faz isso. Se compromete com Ele, porque só Ele pode te salvar. Você precisa da segurança que só Jesus Cristo pode te dar. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus e Pai, abençoa essa palavra no coração de quem a ouviu, Senhor. Que sirva de alerta, ó Deus, que nós possamos despertar para a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Para que possamos viver nesse presente século, sóbria e piedosamente, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa esta pessoa que nos ouviu, Senhor, desperta o coração, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amado, participe conosco, dê lá o seu like, compartilhe o nosso culto, compartilhe essa mensagem com as pessoas, para que também outros se deem por avisados, e você estará fazendo a obra de Deus também. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Então, que você que ouviu essa palavra possa também tomar uma decisão séria na sua vida e sempre refletir sobre as coisas espirituais. A gente pensa sobre tantas coisas, a gente toma decisão sobre tantas coisas e muitas vezes esquecemos de pensar um pouquinho no lado espiritual de nossas vidas. Então, leve a sério sua vida espiritual, que Deus te abençoe. Já foi falado e vou falar novamente, culto sempre aos domingos às 6 da tarde e terça-feira às 19 horas. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, boa noite e até o próximo domingo, se Deus quiser.